a nova lei das licitações, tá? Nós vamos convidar, então, o doutor Vitor Ataíde Silva. Ele é advogado e fundador da Davi Ataíde Advogados, especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito de Vitória, FDV, mestrando em Regulação e Governança de Recursos Hídricos pela Universidade Federal, né, a UFES, com mais de 15 de militância, né, 15 anos de militância em licitações e direito público. Então, Vitor, a palavra é sua, pode comandar o show. Pessoal, boa noite. Agradecer a oportunidade aí de falar com a plateia tão seleta, tão esclarecida, tão qualificada, suceder o deputado aqui que assim, tem uma visão fantástica do papel do poder público, etc. É até uma missão complicada, né? O meu tema é falar de licitação, falar de juridiquês, falar em juridiquês de formalidade, talvez eu não vou ter o sucesso que o deputado teve, mas eu vou tentar fazer um panorama de como é o regime jurídico e como é o regime jurídico das contratações públicas e o que mudou de forma mais marcante com a nova lei de licitações, notadamente voltado para a área de TI. Né? Então, vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu estou com medo de pagar mico aqui, que eu nunca compartilhei uma apresentação aqui no nunca. Então, pandemia aí não, Ataíde? Foi. Tá aí. Não, no Google Meeting e no Zoom, sim, mas no Teams, não. Vamos lá. Então, primeira coisa que causa impacto aí em relação à terminologia. No governo federal, nós temos essa Instrução Normativa 01 de 2019, que ela define o que é TI. Na verdade, ela chama de TIC. Né? Então, por que é importante ter um instrumento que define o que é TI para o direito? Porque essa instrução normativa ela define padrões como deve se proceder às contratações de bens e serviços relacionados a esse segmento de mercado. Né? Então, por exemplo, ela define que é vedada a contratação de mais de uma solução TIC em um único contrato. Tá, mas Vitor, por que eu preciso saber disso? Na verdade, a instrução normativa ela é do Ministério da Economia, né, relativa à União, e ela determina as balizas de como a União vai preparar os seus editais para contratação. Mas vocês, enquanto interessados em participar de licitações, às vezes precisam saber o que está nessa instrução normativa para impugnar um edital e etc. Ou o advogado de vocês, no caso. Né? Então, é importante dizer que no mundo jurídico, quem traz a definição do que é TI e quem traz as balizas de como as contratações vão ocorrer é essa instrução normativa do Ministério da Economia. E aí, como que é o mercado? Né? Esse é o tamanho do mercado em âmbito federal para os três poderes de janeiro de 2018 até de janeiro de 2019. Como que foi feita, como que a União, o Poder Judiciário Federal e o Poder Legislativo Federal, como que ela contratou, e quanto que ela contratou e o que ela comprou. Né? Então, esse é o tamanho do mercado em escala federal. A gente não está falando aqui dos demais entes federativos. A gente não está falando nem de município nem de estado. Então, vocês veem aí que é um volume expressivo de movimentação financeira, 2 bilhões, 541 milhões e cerca. Né? Então, realmente é um mercado que tem a sua importância. Hoje,
quem vigora, né? Na verdade, tanto a nova lei de licitações, né, a 14.133 de 2021, quanto a lei 8.666 e a lei de pregão, elas vigoram, né? Então, mas vamos pensar antes de 1º de abril. 1º de abril não é só o dia do tolo, o dia da mentira, não. Também é o dia de publicação da Lei 14.133. Então, se a gente pensar antes dessa data, 2021, as contratações do setor público em relação à licitação, em relação a TI, tenderiam a ser mais pela via do pregão e registro de preço. Aqui tem um fluxo, depois a gente disponibiliza essa palestra para vocês, aqui ninguém, eu acho que não é o objetivo sair especialista de licitação, mas só uma amostragem de como que era feita a contratação no cenário da 8666. Né? Então, depois, quem tiver interesse, a gente pode mandar essa apresentação. O que acontece hoje, depois da publicação da 14.133? Nós temos um regime jurídico híbrido, um regime jurídico de transição. Né? As leis que regem a contratação pública, licitações e contratação pública, elas continuarão vigendo ainda por 2 anos, né? Até 1º de abril de 2023. Né? Então, se o Estado, se os municípios, a União, forem fazer uma licitação, elas têm que escolher o regime que elas vão seguir. Se é das leis antigas ou se é da nova lei. Tem que estar expresso no edital. E não pode misturar os 2 regimes. Então, isso ainda vai acontecer por algum tempo. Né? É importante também dizer que essa lei, a nova lei, ela não se aplica a empresas públicas e a sociedades de economia mista. Né? E aí, Petrobras, Caixa Econômica, empresa pública. Tá? Cesan. Então, essa norma não se aplica a elas. É importante deixar claro, elas têm um regramento próprio. Né? Então, mas é interessante dizer, eu queria até citar um exemplo aqui. Recentemente, um cliente meu, ele ia impugnar um edital que era baseado na 8666 e que era uma contratação de engenharia consultiva para hospitais. E aí, o tipo de contratação seria só menor preço, né? O tipo de contratação pode ser técnica e preço, enfim. Tem tipos de critério de julgamento que o edital prevê. Né? Só que, quando é só menor preço, muitas das vezes não se contrata o melhor serviço, às vezes o contratado nem vai conseguir atingir o objeto contratado, só por conta de preço. Precisa ter uma pontuação para o licitante que consegue demonstrar uma experiência. Só que o edital era na 8666, que deixa essa questão da escolha do critério de julgamento meio subjetivo. Né? Enquanto a nova lei, a 14.133, ela é mais objetiva em relação a isso, sobre a necessidade de se contratar com técnica, se valendo da técnica, se valendo de pontuação. Vitor, como é que a gente vai puxar a lei para questionar um edital que é baseado na 8666? Aí a gente fez um recurso, falou, olha, se eu, quando eu quero convencer, impugnando, eu junto uma decisão, imagina eu juntar uma lei que, embora não é aplicável, mas que é uma lei, que tem um poder vinculante mais forte com a decisão de TCU do judiciário. Então, advogado, às vezes, faz uma baguncinha aí para tentar defender o interesse dos clientes. Né? Então, já passamos por essa experiência em relação a esse regime híbrido e essa zona cinzenta de transição aí entre os 2 regimes. Bem, com a entrada em vigor da nova lei de licitações, ela tende a continuar, né, com essas modalidades que ainda subsistem, né, pregão e registro de preço,
E, como bem levantado pelo parlamentar, pelo deputado Felipe Rigoni, ele chamou atenção para o tal do diálogo competitivo, né? Que eu acho que é isso que tem chamado mais atenção para o setor de inovação e startups, etc. Essa nova modalidade de licitação que foi criada por essa lei. Tem um outro detalhe aqui que está anotado aí no slide, que vocês podem ver, que tecnologia de informação é um serviço contínuo, né? E os seus contratos poderão ter vigência de 15 anos. Isso daí também é uma alteração importante que se traz aí na nova lei de licitação. Vamos, então, falar de diálogo competitivo. É um instituto que o direito comparado já é previsto lá na União Europeia, vem para o nosso sistema jurídico, né? Com essa nova lei, serve para contratar inovação tecnológica ou técnica, né? Soluções disponíveis no mercado. É quando a administração ela tem uma dor, mas ela não sabe como curar direito essa dor. A verdade é essa. O diálogo competitivo é isso. Como é que se dá o rito do diálogo competitivo? Primeiro, tem um edital para fazer uma pré-seleção de quem poderia fornecer aquela solução, resolver aquele dor da administração. Então, a administração vai estabelecer critérios de quem pode se habilitar a participar do diálogo competitivo. E nessa parte é meio cara crachá mesmo, está habilitado, entrou, né? Uma vez cadastradas essas pessoas que podem participar, vai ter o tal do diálogo competitivo. Então, o diálogo mesmo são reuniões, enfim, essas reuniões são gravadas e tudo mais. E aí começa o diálogo. Ao fim do diálogo, a administração, em tese, ela chega à conclusão do que ela precisa, de qual serviço que ela precisa. Então, aí ela lança um edital da licitação em si. Nesse edital, ela estabelece a solução, né, o objeto da contratação e os critérios de julgamento para fazer essa contratação. Quem participa dessa competição é quem se cadastrou lá atrás, né? E aí a lei determina a criação de uma comissão específica para essa contratação. Recentemente, essa portaria aqui criou a primeira comissão para essa contratação no âmbito federal, né? Para esse diálogo competitivo 01, que visará a contratação de solução para o desenvolvimento de medidas sustentáveis de eficiência energética dos prédios situados na esplanada dos ministérios. Então, assim, é o primeiro que vai acontecer, né? Depois vai completar agora 4 meses da licitação daqui a algumas semanas. E aí, isso gera alguma dúvida, algum debate no mundo jurídico, a diferença entre essa modalidade de licitação, diálogo competitivo e o tal do procedimento de manifestação de interesse, que está previsto na lei, mas já existia desde antes, né? São institutos que guardam uma certa semelhança, porque é uma forma da administração pública se aproximar do mundo privado, do particular, né? Para resolver problemas que ela eventualmente saiba que tem, mas não sabe exatamente como resolver, né? E nesse ponto, o PMI e o diálogo competitivo são semelhantes, nessa aproximação com o mundo privado. Mas eles são distintos porque, enquanto o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação, o PMI não é. Ele é só um procedimento auxiliar prévio a uma licitação. Vamos citar um exemplo aqui. Pode ser instaurado um PMI para que se obtenha projetos para resolver determinado problema. Não necessariamente
quem apresentar o projeto vai ser remunerado por esse projeto. Esse projeto só pode vir a ser remunerado se depois ele for utilizado numa futura licitação e um privado que ganhar essa licitação vai remunerar o projeto, vai ter que remunerar esse projeto. Então, há esse custo de se fazer o projeto, né? Mas não necessariamente vai haver uma remuneração por esse projeto. Essa é a diferença do fato de ser modalidade ou não, porque no diálogo competitivo, o fato de acontecer a licitação é quase 100% certo. Quando há o cadastramento dos interessados, quando as pessoas se habilitam, fazem parte do diálogo competitivo, que vai ter uma licitação na sequência, é quase 100% certo. Já no PMI, não. Então, essa seria a diferença gritante, né, e contundente em relação a esses institutos que estão presentes na lei aí, que tem tudo a ver com o setor de inovação e tecnologia, né? E o PMI poderá ser restrito a startups, vejam aí, assim considerados, e aí tem a importância de se definir, né, o que são startups. Né? Então, pode vir a ter PMIs só para startups, e aí vai ter essa limitação aí, de startups dentro da definição que aí consta. Né? Outra coisa que é importante, que foi trazida pela nova lei de licitações, que tem a ver com contratação pública. A questão da integridade, a questão da governança, a questão do combate à corrupção, das empresas, das pessoas jurídicas, tem mecanismos de compliance. Eu não gosto muito de anglicismo, não, mas é a palavra da moda, compliance, né? Governança, integridade. Né? Então, essa lei federal, a nova lei de licitações, ela traz como obrigatória nas contratações de grande vulto, e aí ela define grande vulto em 200 milhões de reais, ou seja, uma quantidade muito pequena de licitações. 200 milhões de reais, nas licitações de grande vulto, de 200 milhões de reais, os licitantes têm que ter programa de integridade ou então têm que se comprometer a entregar um programa de integridade 6 meses após a contratação decorrente dessa licitação. E o fato de ter programa de integridade também é um critério para desempate. Então, é um benefício hoje em dia a empresa já se apresentar como tendo um programa de integridade. Mas essa questão é que não é só essa lei, a lei federal, que prevê a questão da cultura de integridade, programa de integridade. Diversas legislações estaduais já prevêem a necessidade de programa de integridade para haver a contratação. Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal, inclusive a legislação do Espírito Santo nem estipula valor, diz que tem que ter o programa de integridade. Então, assim, não é bem uma novidade que ela traz, porque a contratação com os entes federados, estados e Distrito Federal, muitos deles já cobravam a necessidade de ter um programa de integridade. Então, basicamente, era isso, esse cenário jurídico que eu queria trazer para vocês. Assim, essa lei tem recebido muitas críticas, né? No sentido de que ela não mudou muito, a coisa continua engessada, burocrática. Bem, o tempo é que vai dizer. A gente viu aqui na conversa com ele, foi o deputado que falou que não era uma palestra, ele falou que era um bate-papo. A gente viu aqui na fala dele que a coisa é disruptiva mesmo, e que a gente ainda não tem resposta para tudo. A gente está andando, vendo as coisas mudar e vendo o que está acontecendo. Então,
a gente tem que observar com muita atenção se essa lei vai gerar desburocratização ou se vai acontecer isso de continuar sendo algo muito moroso, a contratação pública ser algo muito moroso e tal. Assim, como que vai acontecer, de fato, o diálogo competitivo? E isso aí vai exigir tanto do gestor, tanto do administrador público, quanto de quem trabalha com isso, né? Sugerir ideias, inovar. Então, ela já está criando um ambiente de inovação, na minha percepção, essa lei. Então, toda mudança gera um benefício, né? No curto prazo. Então, ela já criou uma mentalidade de inovação de como que a gente vai utilizar esses instrumentos legais para atender finalidade pública, né? Mas a primeira coisa que precisa ser feita, talvez, a educação nos próprios gestores públicos, né? Vou contar uma experiência particular que eu tive segunda-feira. Eu fui no posto de saúde, eu sou diabético tipo 1 e furo meu dedo 5 vezes por dia. E eu pego fita no posto de saúde aqui perto da minha casa. Por uma infelicidade, eu esqueci o papel, uma receita para apresentar, como se a diabetes fosse curável, né? Eu tenho que levar uma receita toda vez que eu vou lá. Esqueci o papel em casa. Aí o servidor público olhou para mim e falou: não, você vai ter que arrumar uma receita. Aí eu tive que me cadastrar na espera, ser atendida por uma enfermeira, para um pré-atendimento da enfermaria, verificação de pressão, verificação de glicemia. Depois fui atendimento, ou seja, 45 minutos para pegar a tal da fitinha para fazer meus exames diários. Gente, cadê esses servidores públicos que estão ali? Gente, a gente precisa melhorar isso. A gente precisa melhorar esse serviço. Claro que tem corporativismo, claro que tem um monte de coisa que todo o ser humano tem as suas instintos de sobrevivência, claro. Mas esse é o tipo da coisa que demandam inovação. Ou seja, o cidadão ficou lá, não é porque pode acontecer com qualquer um. O cidadão foi dentro de um posto de saúde, sujeito a ter contato com bactérias, vírus, enfim, alguma moléstia ali dentro de um posto de saúde por conta de um papel. Então, assim, espero que essa lei traga esse ambiente, né, disruptivo, de inovação, e que a gente supere aí esse tipo de burocracia que não tem finalidade alguma do ponto de vista do cidadão enquanto demandante do serviço. Eu agradeço aí a atenção de todos, fico aberto aí a pergunta. Ô, Vitor, estava começando a fazer uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: pelo que eu pude perceber da sua apresentação, assim, eu trabalhei no passado muito com a 8666, hoje em dia, graças a Deus, eu não estou tanto na área de governo assim, mas, assim, pelo que me parece, porque a 8666, como você bem falou, num determinado momento começou a direcionar todos os gestores para pregão, né? E me parece que essa nova lei, ela meio que reabilita um pouco a questão da técnica e preço, né? Tá mudo, Vitor. Exatamente. É uma tendência dessa nova lei. Ela estimula a técnica e preço, né? Eu não sei se tem uma medição disso pelos governos e tal, o nível de rescisões que precisou fazer em contratações através de pregão, por conta de não atendimento de interesse público, por conta do contratado eventualmente não conseguir cumprir o objeto contratual. Mas eu acredito que não seja um número desprezível, não. Muitas vezes, pessoas que têm a menor capacidade são contratadas. Eu fiz um trabalho, antes de ser empresário de tecnologia, eu trabalhava com consultoria. E eu fiz, e acho que vale um relato para todo mundo nessa sessão, eu fiz um trabalho para o setor de educação do Estado, no setor de obras para reforma e construção de escolas. E eles tinham exatamente esse problema, porque eles erravam na formulação do projeto básico para contratar, no termo de e acabavam sendo induzidos pela PGE a ir para o pregão. Contratar uma obra pública para o pregão,
entendendo que o projeto base estava bem documentado, estava bem detalhado e era o suficiente para estabelecer um preço. E aí, o que eles mais tinham eram escolas paradas, obras de escola parada. Né? E eles queriam fazer um trabalho de gestão de projetos para reformular o processo de construção do projeto base. Mas eu ainda tenho um pouco de experiência em setor público, em contratação. Eu acho que hoje a taxa aí está em 95%, se eu puder chutar, de projetos que são contratados, projetos de serviço que não são serviços comuns, que não são commodities, mas que são contratados por pregão. E isso cria uma armadilha para os dois lados, né? São enormes, porque o setor público não vai levar o que quer e a empresa não vai conseguir entregar o que se comprometeu a entregar. Ninguém ganha. Perde ganho. Emílio, mas na nossa área eu acho que tem até um outro componente que talvez seja até pior, que é o fato do pregão nivelar por baixo, entendeu? Ou seja, às vezes você tem a condição de oferecer a mesma coisa que aquele cara de preço mais baixo tem, mas a tua técnica ela é assim 50% melhor que a dele. O teu preço seria 10% um pouco maior. Sim. Seria um grande negócio para o Estado e ele estaria sempre atualizado. Mas no pregão isso se perde. E os profissionais de pregão, né, João? Vocês têm os profissionais de pregão. Você tem os coelhos. Sim. Você tem os coelhos que entram para vender vaga. Tem uma série de armadilhas que foram criadas por esse modelo que prostituiu o processo de compras. É verdade. De coisas. Então, sim, já vi coisas absurdas de um serviço de fábrica de software de uma grande empresa sendo contratada e uma escola de informática do Nordeste, da Alagoas, entrar e botar o meu preço e ganhar. E aí depois vender a vaga dela para segundo lugar. O que é vender? Eu saio do pregão. Me paga tanto que eu saio do pregão. Quem ganha com isso? Então, assim, eu espero realmente que a nova legislação tenha condições de induzir o gestor a um outro caminho. Temos um cenário também que não é muito que estimula esse tipo de conduta do administrador. Primeiro, o TCU muitas vezes ele ignora formalismos e ele, isso até por um lado pode até ser bom, mas ele não entra nessa bola dividida se devia ser técnica e preço, só se for muito evidente, tá? E aí ele por conta de economia ao erário, ele vai vai na maioria dos casos incentivar que seja pregão mesmo. Isso aí. Aí você tem o outro lado da moeda. Você tem às vezes um concorrente que participou da licitação e não foi contratado, que ficou meio chateado porque não foi contratado, faz uma denúncia, uma representação num órgão de controle externo, no Ministério Público, dizendo que devia ser técnica e preço, e aí o empresário responde judicialmente, junto com a administração pública, porque a administração pública não escolheu técnico. Que culpa eu tenho se a administração pública escolheu o critério de julgamento menor preço e não técnico e preço? Então, você cria um cenário de insegurança jurídica, né? Que é tudo que a gente quer afastar quando se trata de contratação pública em qualquer relação. Você entende que o cenário é positivo? Assim, Sim, a proposta da lei traz cenário positivo. Tem que avaliar a aplicabilidade dela, mas análise está lá no artigo 36, 37, por ali. Quem tiver curiosidade depois de dar uma lida, está lá 36. Oi? Ok. Tá. Desculpe aí, porque estava um ruído aqui, eu estava querendo descobrir. Mais alguma pergunta, gente? O assunto é bem polêmico, tá? Mas como foi bem dito aqui, como é uma lei que ainda está em trânsito, né, vamos dizer assim, durante 2 anos a gente vai concorrer paralelamente. Aliás, é uma coisa aqui no Brasil que eu não consigo entender. Criam-se leis novas e se colocam ela para trabalhar em paralelo com as antigas. A proposta de renovação, né, da modificação tributária no Brasil está previsto isso.
que dependendo do projeto que vai ser aprovado, né, se é do Congresso ou da Câmara ou do Senado, né, pode ir de 5 a 10 anos de período de transição, quer dizer, uma coisa maluca. Você na empresa 2 regimes tributários concorrendo ao mesmo tempo, quer dizer, em vez de facilitar, vai piorar, porque vai aumentar os custos de todo mundo. Tá? Conhecendo o Brasil como a gente conhece, você vai ser multado por qualquer um dos dois, né? Só mais uma dúvida, Daniel. Deixa eu tirar mais uma dúvida com o doutor Vitor. Doutor Vitor, você falou do diálogo competitivo, ele só serve para uma solução que não existe ou para serviços tradicionais ele pode ser eventualmente usado também? Pode também ser eventualmente usado. Um serviço de desenvolvimento de software padrão, um software de gestão que uma prefeitura queira contratar, ela pode optar pelo diálogo competitivo. Sim, porque às vezes um modelo não atende 100%, né? Então ela junta todo mundo que tem mais ou menos o mesmo perfil para dali atender o interesse público de uma forma mais geral. Perfeito, perfeito. Muito bom. Bom, então vamos então agradecer ao Dr. Vitor Ataíde pela participação dele, tá? Obrigado, Vitor, por ter aceitado o convite, tá? Fica tranquilo que você vai receber o seu vinho em casa, você vai poder degustar o seu vinho, ok? E então a gente vai partir agora para a nossa última etapa do nosso Vinho com TI, onde nós vamos falar sobre a parceria da O Alessandro acho que vai falar, Daniel. Oi, o Alessandro? O Alessandro, levantou a mão. Não apareceu para mim, não. Ele levantou a mão assim. Levantou a mão mesmo, desculpe. Quer falar, Alessandro? Levantou a mão analogicamente. Fala, Alessandro, diga aí. Boa noite aí, pessoal. Peraí, tá um barulho aqui, doutor. Boa noite. Parabéns aí, Vitor. Muito bom o tema aí. Todo mundo sabe da sua capacidade aí, já conhecemos aí do Cindy Rochas, você. Muito bom aí tê-lo aí somando aí com o pessoal do TI, né? A gente está aqui já uma caminhadazinha bacana. Bom ver o Franco aí também, todo mundo. Essa lei bastante vem somar com a gente aí no sentido de caminhando, mas a gente espera que fique mais próximo de ter coisas mais fáceis para empresas, principalmente de TI, terem acesso a essas coisas de governo que às vezes só vem para as grandes empresas, né? Coisa que tem que se facilitar. Senão, como que uma empresa de menor porte ou mesmo de uma startup entra em uma concorrência é quase que desleal, né? É difícil você chegar e colocar algo e conseguir passar. E pelo evento, gente, participei virtualmente, acho que é o primeiro. Eu fui em alguns físicos e parabéns, muito bom formato. Gostei bastante e agradeço aí pela convite e a participação também. Obrigadão. Valeu, Alessandro. Daniel, eu tenho uma última pergunta para o doutor Vitor, se ele puder. Não sei como é que está o tempo dele aí. Não, pode ir. A minha dúvida é a seguinte, principalmente na área pública, o Franco acho até que já teve algumas experiências em relação a isso, uma forma, existe em alguns locais que, digamos assim, alguns gestores que preferem escolher quem serão os licitantes quando ele joga alguma coisa no mercado, ou seja, ele quer nivelar por cima, ou seja, ele coloca lá meia dúzia de certificados ISO, que às vezes uma empresa de menor porte que tem uma boa solução também não consegue atender, e com isso ele fica navegando só num mar de grandes empresas de software que ele acha que ali não vai ter problema. Essa lei arranha alguma coisa nisso ou continua podendo o gestor colocar as barreiras que ele quiser? Olha, de uma forma geral, toda decisão administrativa ela deve avaliar as consequências de sua tomada, né? Então, como é princípio da norma ampliar a competição para que se alcance a maior vantajosidade para a administração pública,
se houver exigências que eventualmente não sejam arrazoadas, sejam excessivas, isso aí é passível de questionamento, né? E a lei, o direito, ele protege essa parte de restrição competitiva e etc. E, se eu não me engano, eu posso estar falhando na memória, mas a lei é bem objetiva em relação a isso. Restrições desarrazoadas, se eu não me engano, a lei fala. Então, isso aí, certamente, se você conseguir demonstrar para um órgão de controle externo, principalmente, como tribunais de contas, etc., que aquela exigência é demasiada, que é um formalismo exagerado, você consegue fazer esse tipo de controle e suprimir isso. A gente, aqui no escritório, às vezes, a gente volta e meia, a gente leva à apreciação do Tribunal de Contas da União exigências que são desarrazoadas, são demais. Né? Às vezes, o cliente tem uma proposta mais barata, mas ele não é habilitado por conta da exigência. É um jogo, enfim, às vezes até contraditório, né? Porque a gente estava falando de técnico de preço, e depois tem que argumentar que o mais barato é melhor por conta daquela certificação. Enfim, mas tem exigências que de fato é desarrazoável. Então, essa lei ela deixou esse combate mais evidente, né? E isso, sem dúvida, é algo que é observado pelos tribunais e é feito, sim, esse controle. Ô, Emílio, eu queria pegar esse gancho desse assunto que eu coloquei aí, pelo seguinte, tendo em vista o que o deputado Felipe Rigoni falou antes e depois dessa palestra do Dr. Vitor, eu acho assim que está se abrindo um leque de oportunidades, eventualmente, na área pública que boa parte das pequenas e médias empresas não imaginavam que poderia ser aberto. Então, talvez assim a gente reforçar aquele programa de ISO certificação, de ISO 29110, seria, baseado nisso que o Dr. Vitor acabou de falar, talvez fosse uma plataforma de apoio para você, numa eventual licitação, poder dizer, olha, eu não tenho a ISO 9000, mas eu tenho a ISO 29110, porque ela se adequa mais ao meu tamanho de empresa. E aí você tem uma base legal para discutir isso, que foi, entendeu? Sim. Muitas empresas que eventualmente podem ter se certificado no passado, podem não ter se atentado à recertificação nas datas certas e podem hoje estar fora do compliance, entendeu? Fica aí como sugestão aí para a Action. Legal, João. Ô, Vitor, obrigado. Bom, então... Eu que agradeço a oportunidade aí. Eu fico muito confortável em agradecer a participação do Vitor. A gente já vem de longo tempo de amizade, né, Vitor? Desde a época da Rochaz da vida, né? Então, a competência do escritório deles é excelente, é reconhecida nacionalmente. Então, a gente sempre que tem um assunto focado juridicamente, a gente sempre lembra do escritório deles, faz o convite e eles prontamente aceitam. Tá? Então, obrigado mais uma vez, Vitor. E você está, sempre que quiser participar com a gente aqui, você já está automaticamente convidado. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para tratar desses assuntos e, eventualmente, não sei se o setor de inovação... eu não sei, não. Eu sei que tem muita interlocução com o meio ambiente, que é a minha área de predileção, né? Direito ambiental, direito da mineração, que são capítulos do direito público, né? De uma forma geral. Tem muita interlocução, né? A contratação tem que ser sustentável, então, para uma concessão, então o advogado precisa ter domínio de licenciamento ambiental, de licitação, as rodadas de licitação de áreas de direito minerário, então o advogado precisa saber de direito minerário, precisa saber de... Então, é a minha área de predileção. Tudo que tiver interlocução com esses assuntos, eu estou à disposição.